Então, mais um dos nossos encontros, do nosso Vivências, para sentirmos cada vez mais atual esse nome de Vivências entre o céu e a terra, porque a gente mais e mais aprende que é sim filho das estrelas, mas também gerado na Mãe Terra, no útero sagrado, que nos mantém e nos sustenta ainda e que é preciso trazer o espírito que nos anima para realmente estar presente neste corpo que habitamos e que caminhamos nesse tempo aqui. E a vivência é entre dois mundos, mas não no sentido de ir e vir com a ideia de separação, mas no sentido de integrar em um único local, porque é tudo uma única coisa, no final das contas. E o corpo é a ponte, né? O corpo é a ponte. A nossa mente humana é a ponte entre o céu e a terra, né? Nós somos o templo, então dentro de nós é que está essa fusão. E cada vez mais isso está mais forte em todo mundo para que a gente traga essa visão do espírito, da nossa consciência eterna para os nossos olhos humanos, né? Integrando, que a gente fala tanto nisso na integração, integrando essa consciência eterna na nossa mente humana, através do coração, para que a gente possa olhar além, olhar tudo além, olhar para a gente, além desse corpo, além da nossa personalidade, além do que a gente pensa, do que a gente faz, olhar para o outro da mesma forma, independente do que ele esteja fazendo. Ali é só a experiência daquele personagem que aquela consciência está utilizando aquele corpo como templo para viver as experiências do humano, os sentires do humano. Então, olha que sagrado, olha a coragem daquela alma de vir aqui fazer as experiências, todas elas, sem exceção, trafegar por todas as polaridades possíveis. Isso é de uma grandeza, de uma coragem imensa. E só por isso a gente já tem que ter esse olhar de honrar esse ser por estar desbravando isso, por ter tido a coragem de vir fazer essa experiência. Nós, eles, todos, porque com esse olhar a gente vê que realmente existe essa unidade, né? Então, isso está cada vez mais forte na gente e a gente está caminhando junto para esse olhar. E é lindo demais essa força que nos move, que está cada vez mais palpável. Mais palpável, a gente sente essa força do espírito, da consciência, realmente se fundindo, né? No corpo, na energia, na fala, no olhar, em tudo. Eu Sim. fico muito emocionada quando eu falo disso, porque eu estou falando da minha experiência, né? Do meu viver, da minha jornada. E, e poder ter esse olhar e honrar os meus pais, que foram os portais, toda a ancestralidade que foi o portal, né? Para que a gente pudesse estar aqui com toda essa bagagem, porque tudo que eles viveram foi acrescentando na nossa bagagem, né? Então, é muito lindo ter esse olhar e poder honrar tudo isso, honrar a nós mesmos, honrar a terra, né? Essa mãe tão generosa,
que nos nutre tanto, com tanta gentileza, com tanta abundância, com tanto amor dentro do ventre dela, porque se a gente for pensar, é um grande ventre, né? E a gente tá tudo juntinho vivendo essa experiência. Eu, eu me emociono muito. E, e é lindo de sentir que a gente está junto nessa reunificação para dentro da gente mesmo, nos reconhecendo como seres divinos que sempre fomos e É. saindo daquele local, né, de não, eu não, para mim isso não dá não, que há uns anos atrás eu me achava indigna de muita coisa, né? E hoje não, hoje eu tenho esse olhar tão bonito para toda a experiência, para mim, para vocês, para o mundo. Sou tão grata. E é uma simplicidade tão grande, né? Esse olhar é uma simplicidade tão grande. É isso. Obrigada por me ouvir. É lindo isso que você trouxe, Aninha. Quando você falou que o nosso corpo é a ponte, né, que integra, para mim vem muito forte coração, né? O coração é a ponte de conexão, é a ponte que faz com a nossa mente, que é a ponte que Uhum. expande tudo, Uhum. é onde está toda a nossa força. E isso tem se ampliado cada vez mais. É muito lindo, é humilde. Quanto mais você acessa, mais na humildade você fica. E um exercício diário, né, que eu tenho feito é exatamente isso, de me conectar com o meu coração ao acordar, agradecer pela vida, agradecer pelos meus ancestrais que me permitiram hoje experienciar tudo que eu experiencio, mas sempre tentando ao mesmo tempo me desconectar um pouco da minha mente, ao mesmo tempo que eu me programo, reprogramo, eu tento me desconectar do automático da mente. Eu tento trazer novas possibilidades, né? E o exercício que tem sido diário na minha vida é o que eu posso ser hoje, quem eu posso ser hoje, livre da formatação de todas as ideias que eu tenho da Karina. Quem eu posso ser hoje? O que eu posso fazer para ser maior contribuição neste planeta? Como eu posso ser melhor do que eu fui ontem? E deixo isso aberto para o meu dia, abraçando, né, tudo que vem. E essa semana foi uma experiência muito é, interessante, que me levou a uma observação que tem muito a ver com o que a Rosa estava conversando conosco agora há pouco, que é durante 2 dias seguidos eu tive que ir para o hospital, né? Eu fiz isso e logo depois, né, eu tive que ir com a minha mãe, nada de grave, mas era necessário ir no hospital com ela. E aí eu falei, bom, é engraçado que quando a gente coloca isso, a gente, lógico, que espera que as melhores coisas acontecem. Conforme a gente vai expandindo e abrindo o nosso coração, a gente cria uma expectativa de que só a luz vai chegar até nós, né? Só coisas boas, lindas e maravilhosas chegarão. Só que isso são apenas expectativas que a gente cria no nosso caminho. E durante 2 dias seguidos no hospital, você vê gente muito ruim, muito doente, você vê todas as situações. Eu falei, nossa, olha só o que me veio, né? Pelo primeiro momento, assim, no segundo dia eu questionei, né? Falei, nossa, o que está acontecendo? Alguma coisa ruim? E aí eu me lembrei que eu tinha visto rapidamente
Simplesmente uma pessoa falando: quem é da luz não vive em ilusão. Quem é da luz não vai estar na luz, vai estar em todos os outros ambientes, né? Mas ao mesmo tempo saber reconhecer que aquilo era a melhor situação para que eu fosse uma pessoa melhor, me trouxe uma expansão, me tirou da expectativa de que o dia lindo é aquele dia somente no parque, um dia sorridente, com muita saúde. Não, a gente tem que estar aberto para todas as possibilidades, olhar tudo ao nosso redor e olhar tudo e tentar, né, fazer o possível para a gente permanecer no nosso centro, no nosso coração, na nossa luz, né? Sem perder o nosso eixo, sem perder a nossa essência, sem perder o nosso amor. Então, para mim, foi um exercício, uma experiência muito interessante sobre as nossas escolhas. Eu continuo acordando todos os dias, deixando as escolhas livres, né? Sempre possível no amor, mas abraçando tudo, tudo que vier, sem mais tantos questionamentos, né? Sem tanta mais expectativas, que quando a gente está na matéria, a gente cria muitas expectativas. A gente determina de acordo com o nosso trauma, com o nosso passado, de que um futuro bom é aquilo que a gente está definindo. Então, vai gerando uma certa expectativa e a gente vai fechando possibilidades de muitas coisas acontecerem, na nossa vida, que muitas vezes causa uma certa desilusão no nosso caminhar, né? Mas a questão é a gente aprender a se refazer diariamente e saber escolher o amor sempre, sempre, em qualquer situação. Saber que há várias vertentes que a gente pode viver dentro desse amor, dentro dessa força, dentro desse olhar, né? Mas deixando livre para que a vida nos guie, nos direcione, nos coloque, né? Observando tudo e a todos com muito bom grado, com muita humildade, percebendo que não somos melhores que ninguém, não é talvez porque meu coração hoje eu tenho a consciência um pouco maior, eu sou melhor do que aquele que está criando um cenário, uma vida diferente da minha. Ele apenas está vivendo a experiência dele e eu a minha. Mas no fundo, no fundo, todos somos filhos do Criador. Todos nós. Todos nós. É apenas essa relembrança que eu tento trazer, me desapegando da matéria, desapegando de qualquer cenário que tenha ao meu redor, sempre lembrando da minha essência primordial. Então, acho que é isso da minha parte que eu queria compartilhar. Quando posso falar, meninas? Claro, Quando você estava falando, Karina, veio para mim assim que na verdade quem estava precisando de você era o local que você foi. Você foi para lá para levar a tua luz, a tua energia, o teu amor, todo o teu carinho, todo o teu ser. Então você foi para lá e você expandiu, você levou muitas energias boas para o lugar. Então, você pediu para que o melhor acontecesse e, na verdade, você estava servindo a luz é, naquele momento e naqueles 2 dias, né? Não foi um dia, foram 2 dias, acredito, de é, intenso trabalho, de ao invés de você estar é, sendo ajudada, você é que estava ajudando tudo que estava na tua exatamente, volta, assim. Então, né? veio muito forte isso para mim, assim, quando você estava Sim. falando e eu vi muita luz em volta de você, assim. Foi a Ah, que ponte, lindo, né? Flávia. Que Foi a lindo, ponte Flávia. que a Foi. gente falou no É, início, né? Sim, exatamente, foi a sim, ponte. Porque é sim, sim, justamente isso, né? É ser quem somos em qualquer lugar.
em qualquer situação. E por que não num hospital? Ali é que a gente pode ser um auxílio grande, né? No silêncio mesmo, mas só o fato de a gente estar lá sentada, olhando todas aquelas pessoas que ainda estão no sofrimento, mas vendo que são seres divinos em experienciação, né? Que elas não são aquela dor, mas que estão experienciando a dor, mas não são a dor. Só o fato de a gente ter esse olhar, a gente já está irradiando tanta coisa, né? Que já estamos sendo ponte ali, né? Então, é a todo momento realmente. Chega um ponto em que a gente não, Pode falar. a gente faz por si, né? De tal forma, expande, que a gente já não é mais, não faz mais esforço, a gente apenas é. Então, não precisa sentar no meio de um lugar mais denso e fazer um esforço para irradiar. A irradiação é natural. E interessante que hoje, mais cedo, eu fiz uma live com a Ana Madiarim e um assunto muito parecido veio. Eu contei uma experiência, ela também, de sentir, de fazer essa emanação, né? De estar ali muito certa de ser e a percepção de que talvez a gente tenha que ir nesses lugares mesmo, né? Levar isso, porque é fácil, a gente já falou algumas vezes, ser luz sentada em casa, né? Mas o fato de levarmos adiante, mas a grande percepção que eu queria trazer é que você fez, né? Pelas pessoas lá. Mas eu tenho que dizer que você recebeu muito mais. Essa é a grandiosidade dessa nossa doação. Quando a gente se permite ser, é porque a gente entrou em real conexão com toda a energia ao nosso redor. E a gente entra num tal amor, num tamanho tal de amor, que a gente percebe a dor, mas não sente a dor, porque a gente não julga a dor, não considera ela separada de nós, mas uma experienciação escolhida por nós. A gente olha o mundo e percebe tudo que há nele, mas só ama de um lugar que você encontra em você, que só emana esse amor. Não ilusório, não cheio de purpurina, não forçando, não nada, mas se permitindo ser essa união com a sua essência mais pura. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha que a gente faz todos os dias. Quando eu escolho, sobretudo, ser aquilo que eu sou. E é quase que não é mais, não há força mais para irradiar. Você é. A estrela não faz força para brilhar, o sol não faz força para aquecer, eles são. E a gente, quando se permite esse acesso real, a gente é. De repente, todos os átomos são nossos. De repente, a gente é aquele todo que, sem separar o bom do ruim, a luz da sombra, porque tamanho é a percepção em cada átomo do nosso DNA, que a gente sabe que a sombra, o mal, aquilo que a gente entendeu a vida inteira em separação, que a gente compreendeu como uma força que se levantava contra a luz, a gente passa a perceber que só é
uma escolha diferente de experienciação. É a luz manipulada de outra forma. E tão grandioso é esta consciência suprema que nós chamamos de Pai, que nos permite experienciar em profundidade, até mesmo brincar de sermos maus, de nos esquecermos quem somos, de machucar a nós e aos outros, mas sobretudo a nós, porque nada que nós fizermos ao outro é mais prejudicial do que nós mesmos, assim como o amor que nós doamos é muito maior para nós mesmos. Mesmo quando o mundo lá fora parece mergulhado em caos, mesmo com notícia de guerras, apagões, colapsos, tudo isso a gente percebe desse ponto de vista do amor que nada vem para nos destruir, mas para nos acordar. Porque o que colapsa fora é o reflexo do que esquecemos dentro, da conexão, do medo, da fuga da nossa própria essência. Mas a luz não nos abandona jamais. Ela espera, ela chama, ela continuamente nos diz: vem, volta para casa, volta para você. Não importa o que você tenha vivido, não importa há quanto tempo se afastou. Sempre é tempo. Tempo de lembrar quem você é. Tempo de servir com verdade, tempo de caminhar com consciência. Tempo de parar de fugir e assumir quem você é, o seu lugar no amor. As previsões do mundo podem ser duras, mas a verdadeira escolha está no coração de cada um de nós. Vamos continuar sendo voz, a reação do medo, ou vamos escolher a presença de estar no amor? Porque nunca, nada, nem ninguém esteve perdido. É tudo um constante refazimento de nós mesmos, relembrando com uma pequena faísca que somos luz e que a luz ainda nos espera. Basta escolher, basta amar, basta amar. Que energia tão bonita hoje. No início, quando nós chegámos aqui, estávamos a falar sobre escolhas, sobre de que forma é que todos os dias nós fazemos as nossas escolhas. E neste momento eu também posso e devo fazer uma escolha, de vos pedir a todos aqui só um segundo
para dizer a alguém que está aqui que antes de entrar eu senti a sua presença e que lhe quero dizer que lhe mando um abraço muito, muito grande e que estou muito feliz por ela estar aqui connosco. Yara, que saudades tuas. Eu estava a falar hoje aqui com as meninas, aqui com as minhas irmãs, sobre uma história que eu queria partilhar convosco. É uma história real que aconteceu, mas que eu achei muito interessante. Trouxe-me uma reflexão muito, muito interessante. Não sei se todos sabem, mas esta semana, aqui na Europa, existiu uma situação na passada segunda-feira em que passámos todo o dia, até bastante tarde, portanto, até em alguns sítios, inclusive foi mesmo até quase ao outro dia, portanto, até terça-feira, sem qualquer tipo de sistema. Não havia, deixou de haver eletricidade, e como a eletricidade comanda a maior parte de todas as funcionalidades, deixou de existir sistemas. E eu achei muito curioso pelo simples facto que nós humanos criamos os sistemas e depois não sabemos, em determinada altura, como nos desenvencilharmos deles. Mas são criados por nós, porque nós sempre ambicionamos mais e mais. E quando chegam estes momentos, nós que criamos tantos sistemas, apresentamos uma fragilidade humana incrível, porque ficamos totalmente controlados pela energia do medo. E nesta altura, nós conseguimos observar a capacidade de nós lidarmos com a adversidade. Como é que nós escolhemos lidar com a adversidade? Porque tal como nesta nossa escolha pelo caminho da descoberta espiritual, que ela não é nada que está dissociada de nós, ela faz parte de nós, mas nós acreditamos muito que temos que procurá-la. Ela já está em nós e nós esquecemos por muito tempo que ela existia em nós, faz parte de nós, é um todo. E nestes momentos, quando surge esta energia do medo, a maior parte das pessoas vibra na escassez, vibra através dessa mesma energia, não se conseguindo dissociar e olhando para tudo aquilo que está a acontecer com um olhar de encontrar outra forma, com um olhar de encontrar uma solução, com um olhar de criar, com um olhar de quem sabe que pode ter todas as criações possíveis e imaginárias. E naquele momento o que se viu na maioria das situações foi isso. Mas eu tive uma experiência muito interessante no dia seguinte. Eu trabalho em instituições e no dia seguinte, portanto, tive que se verificar se todos os sistemas estavam operacionais. E numa das instituições, dessas organizações, eu fui chamada por um senhor que ia fazer manutenção de um dos serviços e pediu-me se ele já costuma fazer aquilo com alguma frequência todas as vezes que lá vai, mas neste dia em específico pediu-me se, quando terminasse de fazer a manutenção, podia falar um bocadinho comigo. E eu disse-lhe que sim, mas eu achava que ele queria falar comigo sobre alguma coisa do sistema, alguma coisa que ele precisasse de trocar uma impressão comigo. Mas afinal não era. Afinal, aquele senhor queria falar comigo porque ele queria que eu lhe desse a minha opinião sobre algo que ele vem observando nos últimos meses. E este senhor, que provavelmente não tem tido a mesma escolha, ou ainda não teve estes encontros que todos nós, entretanto, já tivemos, e todas estas nossas escolhas de nos colocarmos assim, neste espaço onde podemos abordar todos estes assuntos
e podemos sentir-nos à vontade para dizer aquilo que sentimos e aquilo que somos. E ele volta-se para mim e diz-me assim: sabe, eu queria conversar uma coisa consigo porque eu sei que me vai entender certamente, porque eu sinto isso de si. Cada vez que eu entro aqui neste espaço, eu sei quando a senhora está e quando a senhora não está. O mesmo acontece em outros espaços onde eu vou. Eu sei quando alguma pessoa que pertence àquele espaço está lá ou quando ela não está. E isso começou a ser muito estranho para mim porque eu não sei porque é que sinto isso. E precisava de conversar com alguém que me pudesse dizer que eu não estou a ficar com algum problema. E mais, nos últimos tempos, o que eu me tenho apercebido é que é uma pena que nós não possamos construir uma rede de energia em todas essas pessoas que fazem a diferença. Porque se elas sozinhas já fazem tanta diferença naquele espaço, imagina, senhora, o que não seria se construíssemos uma rede onde todas essas pessoas estivessem unidas por energia. E eu olhei para o senhor, pedi-lhe se lhe podia dar um abraço. Disse-lhe a ele que certamente ele podia ficar completamente descansado porque nada de errado se estava a passar com ele, muito pelo contrário. Dei-lhe os parabéns. Disse-lhe que desde sempre tinha sentido que ele era alguém com uma energia e com um coração muito grande. E agradeci-lhe por ele me trazer aquele assunto naquele dia, quando todas as pessoas unicamente falavam sobre problemas. Aquele senhor que vive sozinho a fazer aqueles trabalhos e que vai de sítio a sítio, provavelmente nunca leu nada, provavelmente nunca falou com ninguém que lhe tenha explicado nada sobre energia, mas ele sabia tudo aquilo porque sentia. Isso foi algo que todos nós nos esquecemos. Em determinada altura do nosso caminho humano, nós esquecemos que ambas as nossas vertentes, ambos estas formas de ser nossas, estas nossas duas formas de estar aqui, elas são completamente unidas uma à outra, elas são uma só. Não foi porque nós escolhemos ser humanos que deixámos de ter a nossa parte espiritual, a nossa parte divina. Ela sempre existiu em nós. Mas nós passamos a maior parte do nosso tempo sempre a pensar. E quando nós não encontramos forma de parar e de refletir sobre tudo aquilo que se passa à nossa volta, nós não criamos esse espaço, nós não criamos essa incubadora que nos permite deixar crescer através de nós todo esse amor que transforma as nossas ações. Porque é só quando nós nos permitimos a deixar essa incubadora mostrar quem somos nós de verdade, nós nos recordamos de tudo aquilo que nós achamos que nós não tínhamos. Porque todos nós que estamos aqui e todos nós que existem neste planeta, todos, acho que sem exceção, todos nós temos tudo aquilo que nós necessitamos somente em nós. Não existe nada fora de nós. Nada. Tudo aquilo que nós achamos que existe fora de nós são projeções que nós fazemos. Nada está fora de nós. Então, eu há pouco escrevi assim aqui algo que quero partilhar convosco, que é: vamos fazer um exercício que é permitir-nos todos os dias
quando sentimos que algo começa a perturbar-nos, a nossa primeira perspectiva, o nosso primeiro insight é de que se algo nos está a perturbar, é algo que está fora de nós a fazer aquilo. E isso é completamente errado. Nada fora de nós nos pode perturbar sem que exista dentro de nós. Então, o que nós devemos de fazer é desmascarar tudo aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. Porque nós dizemos assim: tudo aquilo que vem até mim é porque faz parte do meu caminho e eu preciso de aprender. Mas em determinada altura já não é para eu aprender, é só para eu saber diferenciar aquilo que já existiu e aquilo que já não existe. Então, para isso, eu preciso desmascarar o que é meu e o que é do outro. E quando eu faço esse exercício de desmascarar o que é meu e o que é do outro, eu permito-me a mim encontrar-me e permito ao outro ficar no espaço dele, respeitando-me a mim e respeitando o outro, no tempo em que ele se encontra e nas escolhas dele, mas também não interferindo nas minhas. Este caminho que nós escolhemos fazer, quando nós escolhemos vir ter aqui esta experiência humana, como nós já dissemos muitas vezes, foi dos caminhos mais bonitos que nós podíamos ter escolhido, mas também é um caminho que foi escolhido sem não ter qualquer referência anterior. Logo, todas as nossas experiências são únicas. E quanto mais nós nos colocamos à disposição de aprender, quanto mais nós nos permitimos a achar que temos muito espaço para aprender, mais nós contribuímos para o todo ter esse espaço. Porque nada que é feito por um não é refletido no todo. Então imaginem, se eu sei o que é refletido por mim, se as minhas ações têm efeito no todo, como é que eu posso continuar no resto da minha vida aqui como humana, como é que eu posso continuar a não escolher todos os dias quais são as ações que eu quero ter? Porque se eu tenho consciência que elas vão impactar o todo, não adianta, como disse ontem muito bem uma amiga nossa que escreveu sobre isto, não adianta nós lermos, não adianta nós fazermos cursos, não adianta nós ouvirmos muitas pessoas a falarem sobre estes temas, se nós não fizermos, se nós não escolhermos ser nós mesmos a fazer o caminho. Então, eu penso que cada ação minha vai ter um impacto em todos os outros que estão à minha volta. Como é que eu posso não escolher que esse impacto seja algo bom para mim e para todos os outros? O nosso aprendizado, a nossa aprendizagem é esse constante movimento. Eu aprendo, eu pratico. Eu aprendo, eu pratico, porque de nada me adianta aprender se eu não praticar. Se eu aprendo, mas na medida em que aprendo, fico no meu próprio espaço à espera que aquilo aconteça de alguma forma, por magia, nunca vai acontecer. E eu vou estar sempre na ilusão que alguém vai fazer aquilo acontecer. Eu preciso de praticar tudo aquilo que aprendo. Se eu não me tornar
nesse instrumento, eu nunca vou saber quem sou eu de verdade. E nós não estamos aqui a fazer absolutamente mais nada, acreditem, mais nada, do que saber quem somos de verdade. Porque se vocês perguntarem a vocês diariamente quem sou eu, vocês vão encontrar respostas diferentes na medida em que vocês vão aprofundando a vossa consciência. E as respostas que vocês vão encontrando, na medida em que vocês se vão permitindo praticar tudo aquilo que aprendem, as respostas vão ter cada vez mais proximidade com aquilo que cada um de nós somos na verdade. Mas só nesse movimento é que isso acontece. Então, nunca podemos pensar que alguém que eu julgo não saber nada sobre isto, só porque eu acho que esse alguém não sabe tanto quanto eu, não me possa surpreender mostrando-me que na prática aquilo que eu acho que eu já aprendi, afinal aquela pessoa ela já pratica mesmo sem ter aprendido. E sabem porquê? Porque tudo existe dentro de nós. Todo esse conhecimento está dentro de nós. É por isso que muitos de nós fazemos todos os dias na nossa vida muitas ações sem as valorizarmos como tal. Porque achamos que aquilo nada tem a ver com a nossa descoberta espiritual. Que mais pode ter a ver com a nossa descoberta espiritual senão uma ação humana que vai privilegiar todos aqueles que estão à sua volta? Que mais pode ser espiritual senão isso? Porque é nessa envolvência dessa divindade que todos nós temos, que faz parte de todas as nossas células, que nós podemos usar nas nossas ações. E todos os dias, tal como há pouco a Karina disse, se ela teve que ir 2 dias ao hospital, ela pode escolher olhar para aqueles 2 dias como algo que ela pode fazer e tornar diferente, tanto na vida dela, como na vida que ela impactou de todos aqueles que estavam envolvidos naquele movimento dela. Todos vocês que estão aqui, todos os dias, fazem esses movimentos. Só que acham que esses movimentos não são suficientes. São mais do que suficientes. Mais do que suficientes. Porque uma coisa que nós também aprendemos é que tudo aquilo que nós fazemos tem uma razão de ser. Outra coisa que nós nos esquecemos foi de valorizar aquilo que fazemos. Então nunca se esqueçam que cada ação que vocês escolhem fazer todos os dias da vossa vida, ela tem um impacto tanto em vós como no todo. Porque nós somos energia e a energia torna-se numa frequência. E essa frequência chega a toda a parte. Depende de cada um de nós qual é a posição que quer ter nessa rede de energia. Porque todos os dias nós podemos escolher começar o nosso dia por agradecer todos os privilégios que nós temos, porque mesmo que nós às vezes possamos pensar que existem muitas coisas que nos faltam,
é só porque nós pensamos, porque na verdade nada nos falta. Então nós devemos de agradecer muito mais todos os dias, cada dia em que nós acordamos e temos a possibilidade de transformar esse dia num dia muito melhor para nós e para todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Não é fácil. Muitos dias não são fáceis. Quem vos diz que isso pode ser diferente, está-vos a mentir. Porque existem dias em que as coisas à nossa volta não são fáceis. Mas é nesses dias que nós treinamos a nossa capacidade de lidar com coisas que não são fáceis. E trazemos para esse espaço, toda aquela nossa aprendizagem que nos diz que nós somos capazes de fazer tudo. Porque nós somos a maior criação que já houve. Como é que a maior criação que já houve não é capaz de fazer tudo? Nós esquecemos da perfeição que é o corpo humano. Nós esquecemos, porque achamos que tudo é adquirido. Pensem em todos os pormenores do corpo humano. Todas as partes, como é que funcionam. Nada foi deixado ao acaso. Nada foi pensado ao acaso. Foi tudo construído de uma forma única. Num laboratório único. Quem nos criou nunca podia ter feito algo que não tivesse todas essas capacidades. Então, todos os dias, nós podemos sempre escolher sermos cada dia mais essa presença e fazer essa mudança. Porque todos nós falamos sempre sobre mudança. Mas em que posição é que nós nos colocamos para participar nessa mudança? É na de agirmos? É na de participarmos? Ou é naquela que está sempre à espera daquilo que os outros fazem? Qualquer um de nós pode participar da forma de agir. E às vezes só pelo facto de estar presente já está a fazer tudo isso. Mas escolhe estar presente. Assim, a gente está com uma presença aqui e todos nós estamos ganhando um presente nesse momento. Eu convido todo mundo a fechar os olhos e a focar a sua atenção no chakra frontal. Eu imagino que a maioria de vocês já o está sentindo muito fortemente. E essa energia que está aqui com o raio branco e nosso mestre, Serafis Bey, ele traz como uma tecnologia de luz branca sendo colocada sobre os nossos olhos. É como ela é fixada no frontal, mas como um óculos, por assim dizer, desce para a linha dos nossos olhos, penetrando também na nossa pineal. Já há algum tempo eu estou vendo eles trabalharem em cada um com essa luz, nos que estão aqui nesse momento e naqueles que ainda vão assistir e
que se conectem com o coração. Me foi dito que é um pequeno carinho pela nossa permissão para ajudar mais e mais a purificar, a desfazer aquilo que diante dos nossos olhos ainda é ilusão, ainda é criação não expansiva. Digam a si mesmos que se permitem receber essa purificação. Sintam a força da energia que ressoa no frontal, nos olhos, nos ouvidos e vai descendo por todo o seu corpo, diante de cada um corpo em luz. Estendam as suas mãos, abracem a si mesmos, fundam-se e vão se dizendo: eu me integro, eu estou focado na minha integração, na energia do Cristo. Eu conecto o meu eu divino ao meu eu humano e volto a ser o que sempre fui, um só espírito, uma só alma, um só em Deus. Só vão por uns minutos se permitindo sentir enquanto o trabalho vai sendo terminado pelos nossos irmãos. Gratidão imensa. Raio branco, mestre. Gratidão imensa à luz, que sempre que invocada por nós, se manifesta e se faz sentir. Gratidão, meus irmãos. Selando o Gratidão. trabalho, selando. Imaná, Imaná, Imaná.
Respire fundo. Eu sou inteiro. Eu sou completo. Eu sou perfeito. Eu sou um ser unificado com tudo que sou, com tudo que é. Eu sou o que sou. Emanar, emanar, emanar. Está feito. Assim vibra, assim é. Emanar. Enfim, puderem afirmar a sua união com o todo. Sempre que houverem dúvidas, pensamentos duvidosos, perguntem: onde está a verdade que não estou vendo nisso? Onde está a verdade a qual ainda não vejo, mas estou aberto a ver? Aceitem essa energia como sendo suas, a sua nova visão sobre a vida, sobre a verdade. Estejam atentos, com um olhar mais profundo e amoroso em todas as situações, em todas as situações. Lembranças, pessoas esquecidas irão reaparecer, trazendo um novo significado, um novo rumo e libertação das vossas criações. Permitam-se ver a verdade em tudo que vem, em tudo que sentem, com muito amor, com muito amor. E não esqueçam, a alegria também faz parte, assim como a paz, ela há de habitar cada vez mais nos seus dias, no seu dia a dia. Apenas recebam como parte sua, como uma parte do todo, em união com quem são, com quem verdadeiramente são. Nascer com muito amor, muita paz, muita paz. Gratidão, gratidão imensa. Obrigada, obrigada.
vamos encerrar. A Vanessa queria Falar, né? falar antes e eu não, Uhum. e eu cortei A ela gente foi num flow. no A gente foi no fluxo. flow. Né? Cadê a Vé? Tá falhando, Vamos, Van. A gente não consegue te ouvir. Enquanto agora sim. melhorou. Estava na caixa de som. Não, é só para dizer gratidão, já passou, já foi tudo dito já. Muito grata. Obrigada, querida. Então vamos ficar nesse fluxo magnífico, encerrar a live. Não sem antes eu agradecer e dar um beijo em cada um. Eu amo muito vocês. Obrigado por vir.